Bom dia a todos. Se não me engano, essa é a quinta aula de filosofia, de introdução à filosofia do curso aqui para os membros. Bem, se não me engano, falamos na última aula do método filosófico em Platão. E se vocês estão lembrados, o método da filosofia em Platão é a dialética. Nós falamos um pouquinho sobre a dialética, mas o seu fundamento estava, se não me engano, acho que disse que o fundamento da dialética como método filosófico do Platão estava na intuição. Mas intuição de quê? Intuição da ideia. Foi basicamente isso que eu disse, se não me engano, na última aula. Bem, o método do Platão, então, a dialética, baseava-se primeiramente na intuição da ideia e posteriormente na forma discursiva, ou seja, na tentativa de expor a ideia, de explicar a ideia. Bem, se esses são os dois fundamentos da filosofia do Platão, é preciso, do método platônico, é preciso considerar que o método tem duas etapas, uma intuitiva e outra discursiva. Isso quer dizer que no próprio método dialético de Platão se confrontam a intuição da ideia com o discurso da ideia. Quer dizer, não se trata de um confronto, mas são duas formas, ou melhor, dois métodos dentro de um, podemos dizer assim. Porque em contraposição ao método intuitivo, existe também o método discursivo. São duas maneiras de apropriar-se de um objeto. A gente poderia dizer que a intuição é uma forma, uma maneira de se apropriar de um objeto, mas o discurso também. Acontece que a aproximação de algo através do discurso, da forma ou do método discursivo é muito amplo. Pode se aproximar de um objeto discursivamente de muitos modos. Pode-se abordar características, inúmeras características de um objeto através do discurso, da palavra. Já o outro método, o método intuitivo, é apropriar-se diretamente do objeto. Agora, o problema da intuição é que ela se divide também em duas formas diferentes. Existe a intuição sensível, que é o simples ver, enxergar, porque daí deriva o termo ver. A intuição tem a ver com intuir, que em latim quer dizer ver, enxergar. E a intuição sensível é sempre o enxergar objetos particulares, sempre. Quando eu estou aqui de frente para vocês, eu não posso enxergá-los, cada um de vocês, mas eu estou enxergando diretamente uma câmera. Eu estou intuindo um objeto sensível. Estou intuindo externamente algo que está aí fora de mim. E essa intuição refere-se sempre a entes particulares. Bem, a filosofia não poderia sobreviver desta única intuição, a intuição sensível. Intuir ideias é muito diferente do que intuir coisas. E aí, portanto, nós temos que pensar numa outra forma de intuição, que é a intuição do espírito. É um termo usado pelos antigos. Uma intuição interna, com o olho do espírito, vamos dizer assim. É aí, somente aí, através da intuição interna, que nós podemos chegar naquilo que o Platão chamava de intuição da ideia. Nós não intuímos a ideia com os olhos físicos, o olho da carne.
Porque, como disse, o olho da carne intui coisas, objetos particulares. Eu estou intuindo essa caneta, estou tendo uma percepção imediata dessa caneta. Intuir, basicamente, é isso. Ter uma percepção imediata de um objeto. Nesse caso, eu estou tendo uma intuição imediata de um objeto físico, fora de mim. Portanto, quando eu olho, me detenho para essa caneta, estou tendo uma intuição de um objeto particular entre outros objetos particulares. Eu posso dizer que eu vejo muitas coisas, mas a cada momento em que eu me fixar numa dessas coisas, eu estarei me fixando em algo particular entre uma infinidade de outras coisas. É como mais ou menos enxergar a grama de longe, é a intuição de um único objeto, algo verde. Mas quando nós chegamos próximos, vamos ver que aquilo lá é formado de indivíduos. Um pezinho de grama, uma folha de grama ao lado de outra e de outra e de outra e assim por diante. É sempre assim. Queiramos ou não, a intuição física das coisas é a intuição de objetos particulares. O problema é que a filosofia não se detém em objetos particulares, mas em entes universais. Então a intuição física não é a base da filosofia. A intuição física, ou melhor, não é a base do método platônico. A base do método platônico é a intuição do espírito. Bem, a intuição do espírito, eu coloco já de cara, é também, por sua vez, a base do método discursivo. Não poderia, eu corro risco aqui de levar pedradas, mas preciso afirmar isso, não haveria possibilidade do método discursivo chegar a algum resultado na esfera do conhecimento sem antes uma experiência, uma intuição do espírito. A experiência da intuição do espírito. Bem, mas como que o espírito pode intuir? E qual a diferença entre o objeto intuído pelo espírito do objeto intuído pelo olho da carne, vamos dizer assim? Existe muita diferença. Os objetos intuídos pelo espírito são exatamente isso que Platão chamava de ideia, que se contrapõe às coisas, os entes físicos e naturais que estão ao nosso redor. E essas ideias não podem jamais serem enxergadas com o olho da carne. Esses objetos que o olho do espírito enxerga, vamos dizer assim, nunca podem ser enxergados pelo olho da carne. Podem ser explicados pelo método discursivo, mas jamais podem ser apresentados objetivamente ao olho físico. E também, diferentemente dos objetos particulares que os nossos olhos físicos enxergam, esses objetos que o olho do espírito enxerga são universais. Enquanto eu, com os olhos do rosto aqui, da minha carne, enxergo um objeto particular, aponto para ele e digo, é uma caneta assim, assado, etc. Enquanto eu faço isso, eu estou me deparando com um objeto particular. Mas quando eu intuo um objeto através do olho do espírito, esse objeto nunca é um ente particular, mas um ente universal. Daí, repito mais uma vez, o porquê Platão chama isso de ideia. Bem, vou dar um exemplo. O nosso discurso, o método discursivo é sempre dependente da intuição do espírito, sempre. Porque o método discursivo geralmente é feito para demonstrar
ou explicar a forma das coisas. Geralmente é isso. Geralmente o método discursivo ou o nosso discurso geral é uma tentativa de lidar com a forma dos objetos. Então, por exemplo, quando eu digo que o governo Bolsonaro é infinitamente melhor que o governo dos seus antecessores, eu estou tratando com um objeto. O meu discurso está colocando a figura de um objeto que jamais aparece para o olho do espírito, mas que é, digamos, anunciado como a forma do governo Bolsonaro, etc., ou de qualquer outro discurso nesse sentido. Se eu digo, por exemplo, que o Brasil é maior que a Colômbia, territorialmente falando, eu estou apresentando nesse discurso um objeto que jamais é captado pelo olho físico. Embora nós possamos ir ao mapa e comprovar, não, de fato, o território brasileiro é maior que o território colombiano. Mas o discurso traz uma forma que não aparece para os sentidos. Ou se eu digo, por exemplo, que eu sou muito mais, vamos dizer assim, eu sou muito mais bonito do que... Eu sou muito mais bonito ao vivo do que aqui na telinha. Esse também é um objeto que não aparece para os olhos do indivíduo. Ou se eu digo também, por exemplo, Sansão era mais forte que Hércules. A mesma coisa. Mas como que eu chego nesses tipos de discurso? Como que eu posso trazer dentro de um discurso um objeto que jamais foi intuído pelos olhos físicos? Porque anteriormente, de algum modo, foi intuído pelos olhos do espírito. Porque esta intuição espiritual é que dá o sentido das relações, que nos permitem colocar relações no discurso. Se eu digo, eu sou melhor jogador do que fulano de tal, eu estou fazendo uma relação. Se eu digo que o Brasil é maior que a Colômbia, eu estou apresentando uma relação. Se eu digo que fulano, que Bolsonaro fez um governo muito melhor do que os seus antecessores, eu estou usando relações. E a relação só é possível porque ela própria é um objeto. Mas ela não pode ser um objeto da intuição sensível. Ela só pode ser considerada objeto na intuição espiritual, que enxerga a forma dos objetos, que pode enxergar a forma dos objetos que não são objetos da realidade, do mundo real. Vou dar um exemplo. Uma caneta de pena Parker é muito mais durável do que uma esferográfica, uma caneta com bolinha. Bem, eu fiz uma relação, mas o que me dá o sentido de que uma coisa é melhor do que a outra? O que me dá a possibilidade de dizer que uma coisa é melhor do que a outra? Não pode ser uma experiência do olho externo. Não pode ser. Não pode ser uma experiência empírica que nós fazemos sobre os objetos que estão aí no mundo. Porque por mais que eu procure o objeto chamado melhor, eu jamais o encontrarei. Onde que nós podemos encontrar uma coisa que aparece com o nome de melhor? Os objetos individualmente,
apresentados para o olho físico não são nem melhores nem piores. São apenas objetos individuais. Acontece que eu faço relação entre as coisas. E é aí que entra a intuição espiritual. As relações não nos são dadas na experiência física. Porque quando eu falo uma coisa é melhor que a outra, eu estou falando de uma relação. Mas onde que está propriamente a relação? Eu posso tocá-la como eu estou tocando essa caneta? Não, não posso. Eu posso dizer, a relação está ali na cozinha e não aqui na sala? Não, não posso. Porque ela não está no mundo físico. Se eu digo, por exemplo, que uma caneta Bic é igual a outra caneta Bic, aí está o quê? Uma relação de igualdade. Onde está no mundo natural essa coisa que nós chamamos igualdade? Se eu digo que um brasileiro é diferente de um argentino, onde está essa coisa chamada diferença? Ninguém pode dizer, eu vi a diferença ontem. Ela estava passando por aí com uma revistinha embaixo, com um jornal debaixo do braço, acho que ia para casa dar uma lida. Ninguém pode dizer isso. Eu vi a diferença, eu vi a igualdade, eu vi o maior, eu vi o menor. Porque as diferenças não são coisas, são formas, puramente formas espirituais, que só são perceptíveis com o olho do espírito, diretamente. Isso é basicamente a intuição da ideia em Platão. Nós podemos intuir coisas como, por exemplo, todo homem é mortal, pode ser uma intuição. Aonde existe a totalidade? Quem viu a totalidade? Jamais será vista. A totalidade não é um ente físico. A totalidade pode estar dentro de uma relação. Portanto, só pode ser compreendida com o olho do espírito. Alguém intuiu que algo é tudo. Alguém intuiu que algo é metade. Alguém intuiu que algo é menor, que algo é maior, que algo está para a direita ou para a esquerda. Aqui muita gente diz, professor, não existe nem esquerda nem direita. Bem, se não existe nem esquerda nem direita, como que nós intuímos a direita e a esquerda? Claro, eu não estou falando do ponto de vista ideológico, estou falando como uma intuição do espírito. Eu jamais enxergarei a direita. Eu jamais enxergarei a esquerda, jamais enxergarei o centro. Eu enxergarei algo em relação a algo, sempre voltando para essa intuição das relações. Então vejam, se não nos fosse possível intuir objetos universais, objetos que não estão no tempo, nem no espaço, também a forma discursiva, o nosso método discursivo não seria possível. Como que nós podemos dizer que algo é maior se nós não temos a percepção do maior? Eu tenho a percepção das coisas individuais, particulares. A intuição de uma caneta, a intuição de um microfone, a intuição de um caderno, a intuição de vários objetos particulares dentro de um recinto, mas eu não tenho a intuição, por exemplo, do maior e do menor. Mas eu consigo afirmar, este caderno é maior do que o lápis. Como que eu consigo afirmar isso? É porque, claro, o espírito encontrou aí algo, teve uma experiência imediata de algo que está para além das coisas, dos objetos físicos, que só existe na forma espiritual. E é da forma espiritual, portanto, que o meu discurso pode abordar certas questões. É por causa da forma espiritual que eu posso falar das formas físicas, que eu posso estabelecer, melhor dizendo, relações entre as formas físicas.
porque nós temos essa capacidade de intuir algo que não aparece para os sentidos. Eu tenho a capacidade, por exemplo, de intuir o belo. Como eu posso dizer que algo é belo? Porque o espírito tem a capacidade de intuir alguma coisa que não está por aí. Alguém pode dizer, não, professor, você está errado, porque dá para intuir o belo, sim. O belo é um cantor que teve preso, que não sei o que, um pagodeiro. Não, esse é um indivíduo chamado belo. O belo em si é uma coisa impossível de ser encontrada por aí. Você pode sempre dizer que encontrou algo belo ou de nome belo, mas você jamais poderá dizer que percebeu, que teve aí uma percepção física do belo. A percepção física do belo é impossível porque o belo em si mesmo não se mostra para os nossos sentidos. Mas, de alguma forma ele se mostra, de algum modo ele se mostra. Porque senão o nosso discurso e a nossa percepção da realidade não seriam possíveis em relação à beleza. E nós podemos apontar para algo sim e dizer, ó, que belo. Nós podemos dizer que algo é imensamente grande. Nós podemos dizer que algo é infinitamente pequeno. Porque essas coisas, o grande, o pequeno, a beleza, a utilidade, enfim, tudo isso nos vem através de uma intuição espiritual. Eu sei que a intuição espiritual é só a forma de algo, mas é esta forma de algo que permite que o discurso seja válido, que é o que dá validade ao discurso. Se no meu discurso eu me aproximo desses dois objetos e digo que são diferentes, é porque eu tenho a capacidade de intuir com o olho do espírito a própria diferença. Agora, essa intuição não é como nós enxergarmos, por exemplo, um microfone. Aqui eu estou vendo com o olho físico um microfone, um ente real. Quando eu fecho os olhos, eu não enxergo uma ideia do mesmo modo que eu estou enxergando um microfone. É uma experiência, vamos dizer assim, puramente espiritual. Mas ela existe e é a base, simplesmente a base de todo o discurso. Mas mais do que isso, na filosofia é a base do método dialético do Platão. Bem, depois desta intuição, o que o método impõe é exatamente isso. Uma forma discursiva de explicar aquela intuição espiritual. E aí é que vem o problema, porque a forma discursiva é sempre uma aproximação indireta. Enquanto o olho do espírito tem uma aproximação direta, imediata de algo que não está aqui no mundo físico, a forma discursiva, ao contrário, ela só pode se aproximar a partir de relações com coisas físicas. Ela só pode se aproximar da ideia de modo indireto e ainda, além de indireto, muito problemático, porque os recursos da forma discursiva são sempre infinitamente menores do que aquela intuição do espírito que é direta. É a mesma coisa, mais ou menos lembrando Santo Agostinho. Eu tive uma intuição, eu sei o que é, mas se eu tiver que explicar, eu já não sei. O sujeito que tem uma experiência de Deus, por exemplo, ela é infinitamente maior do que toda a forma discursiva, por mais elaborada que se apresente, será capaz de abordar aquela experiência. Só que o mais interessante dessa história é que essa experiência espiritual é a própria base de todo o discurso. Então, quando nós vemos, por exemplo, discursos ateístas, não existe Deus porque nada é eterno, não existe nada que exista em si mesmo. Bem, se não existe nada que exista em si mesmo, o nosso discurso seria impossível. Pelo simples fato de que o nosso discurso é fundamentado em coisas que existem desde sempre, estão fora do tempo e do espaço, que existem em si mesmas, são universais, eternas, infinitas.
Bem, eu não posso chamar essas coisas de Deus, mas eu posso dizer que algo existe desde sempre. Existe algo que existe desde sempre. E aí o problema do materialista que não entende que a base do seu próprio discurso, aquilo que dá sentido até mesmo à sua negação discursiva, está em algo eterno, que existe desde sempre, fora do tempo e fora do espaço. Como, por exemplo, a tentativa de explicar o mundo a partir da matéria. Bem, o homem veio do macaco, o macaco veio do peixe, o peixe veio não sei de quem, e até, se nós formos até o infinito não, mas até o início dessa história, termina sempre lá numa bolinha chamada Big Bang. Bem, e antes do Big Bang, o que existia? Não existia nada. Tudo começou ali com o Big Bang. Mas espera aí, algo não pode vir do nada. Alguma coisa sempre existe antes do nada. Porque do nada, nada sai. Então, essa história de que tudo surgiu com o Big Bang carece de explicações, porque o que deu origem ao Big Bang ou nada não pode ser. Do nada, nada sai. Não, é que havia um outro processo. Bom, mas então havia outra coisa antes. E o que deu origem a essa coisa antes do Big Bang? Bem, nós vamos aí ao infinito de novo, até chegarmos num princípio gerador de todas as coisas. Mas como o discurso materialista jamais quer chegar nesse princípio, ele o nega basicamente o tempo todo, aí é preciso então perguntar, mas espera aí, o número? De onde surgiu o número? Porque o número é uma intuição, nós podemos dizer, nós intuímos quando existe uma pluralidade ou quando existe uma unidade, portanto, o número nos é acessível. Mas quem inventou o número? Quem foi o autor do número? Ninguém. Evidente que ninguém inventou o número 1, o número 2, o número 3. A existência ideal do número 1 e do número 13, do número 40, ela independe da nossa capacidade de criar ou não. Nós passaremos, os números continuarão. Se daqui 1 bilhão de anos surgir aí outra humanidade, essa outra humanidade encontrará novamente esses entes. A raiz quadrada, o triângulo, a linha, o ponto, o número 1 e assim por diante. Eles não estão no tempo, nem no espaço, portanto, são eternos e infinitos. Mas quem os criou? Nós temos acesso a esses entes eternos e infinitos, em primeiro lugar, porque eles existem. E se nós não tivéssemos acesso a esses entes eternos e ideais, infinitos, fora do tempo e do espaço, nós não teríamos também uma forma discursiva. Eu recebi um e-mail na semana passada, na última aula eu disse que a alma humana tem essa capacidade, que os animais, por exemplo, não têm essa capacidade, por isso não criaram civilização, a capacidade de intuir as ideias. Aí alguém me falou que eu estou novamente sendo agressivo com os animais, porque os animais têm alma, sim. Eu estava citando o mito da reminiscência em Platão. Aí eu tive que responder, não, eu não disse que os animais não possuem alma. Eu disse que a alma dos animais não tem acesso a intuições deste nível. Os animais não intuem essas ideias, as ideias eternas. Portanto, pode ser daí que eles não tenham a base para a fundamentação de um discurso. Os animais não intuem coisas como, por exemplo, a raiz quadrada de 3, o número 1, o número 2, da forma como nós intuímos. Pode ser até que tenham, digamos, uma experiência nesse sentido, mas nunca é problemática, nunca se refere a uma necessidade
como nós temos, de explicar a forma das coisas, de tratar com a forma das coisas. Por exemplo, nós jamais veremos dois macacos discutindo, por exemplo, a teoria da relatividade. Talvez porque não seja do interesse dos macacos, mas mais provável é que os macacos não tenham essas intuições espirituais. Nós jamais veremos, por exemplo, um macaco preocupado com o sentido da vida, porque o sentido da vida nos chega exatamente desta intuição, de que nós somos finitos, mas de que existe algo em relação à finitude que fundamenta não só o nosso discurso, mas a nossa preocupação. Por que nós dizemos que somos finitos? Porque temos antes a experiência do infinito. Porque esse discurso que trata com esse ente chamado relação não seria possível sem o seu oposto. Portanto, nós intuímos o infinito. E é daí que nos preocupa o fato da finitude. Porque se não houvesse o infinito, não haveria uma preocupação com a finitude. Só que nós intuímos o infinito e é por isso que começam os nossos problemas. Ou melhor, eu estava dizendo infinito, refere-se a espaço. Nós intuímos o eterno. É por causa dessa intuição do eterno que a finitude nos preocupa. Se jamais tivéssemos intuído a ideia do eterno, talvez não tivéssemos nenhum problema em relação ao passamento. Provavelmente animal nenhum intuiu a ideia do eterno. E aí pouco importa o problema da finitude, porque ele na verdade nem existe. O problema da finitude para nós é um problema porque nós temos a percepção, nós tivemos a percepção espiritual do eterno. E aí? Pois é. Então vejam que quando Platão fala da ideia, que também pode ser traduzida por forma, é exatamente isso que vai sustentar o discurso dialético. O discurso dialético é sempre um discurso que aborda a forma das coisas. E a forma das coisas nunca é perceptível, a forma dessas ideias, a forma das ideias, jamais será perceptível pelo olho físico, mas apenas pelo olho do espírito. E é a partir daí que o discurso passa a ter validade, passa a ter sentido, pode ser, digamos, confrontado com o outro e pode ser ele também a garantia, a forma discursiva de que estamos chegando próximos da verdade. Mas jamais o método dialético chega à verdade, porque isso é impossível para a forma discursiva. A forma discursiva não pode abarcar a verdade. Então os diálogos terminam basicamente sempre como uma aproximação de um conceito, aproximação de uma verdade, mas jamais chegam nela. É impossível, isso só é possível a partir da vivência do espírito, mas a forma discursiva pode encontrar caminhos que mais se aproximam da verdade. Mas é sempre uma tentativa, no fundo, uma tentativa frustrada. Porém, vai sempre orientando, pode orientar para o bom caminho. É a partir daí que surgem as boas escolas, as verdadeiras escolas. Aliás, a ideia de Platão, ela se transforma numa escola, uma forma de ensinar aos outros o caminho da verdade. Só que o caminho da verdade, como diz, é apenas um caminho, não é o apropriar-se da verdade. É ter, digamos, a maior ou a menor proximidade a ela, mas não apropriar-se dela. Bem, eu acho que esta abordagem aqui a respeito do método dialético vai servir fundamentalmente depois
para o método de Aristóteles, que é também um método dialético, mas fundamentado na lógica. É aí que começa exatamente o método de Aristóteles, dos primeiros analíticos. A lógica compreende tudo isso, compreende que a forma discursiva ela só é possível por causa de uma intuição primeira, de algo que não está dado aí como objeto real, mas para ter validade, ela precisa provar a forma discursiva precisa chegar numa espécie de prova. Porque Aristóteles percebe que a forma discursiva ela baseia-se em leis. E aí, buscando essas leis, as leis que permitem a passagem de um discurso para outro, de uma proposição para outra, é que devem ser bem reguladas. Porque uma vez compreendido a estrutura dessas leis que permitem a passagem de um discurso para outro, para outro, para outro, até uma conclusão, essas leis, na medida em que são respeitadas, podem dar, sim, uma condição de que o discurso se aproxime realmente de uma prova. Ou melhor, dão a ferramenta para que saibamos se há uma prova ou não na forma discursiva. Bem, aí já existe uma diferença entre o método da filosofia no Platão e o método no Aristóteles, mais ou menos como havia uma diferença no método socrático, a maiêutica, para o Platão. Agora a filosofia se acresce de algo diferente em Aristóteles, porém mantendo tudo isso que já tinha sido conquistado por Platão. Aliás, Platão também sugere sim a sua lógica, mas ela é levada a um grau muito sofisticado em Aristóteles. Não sei se Aristóteles é o pai da lógica, todo mundo diz que é, mas a lógica já está lá também inserida em algum modo no Platão. Mas é importante observar que o que Aristóteles faz a partir do método dialético é perceber, é extrair as leis do discurso, as leis que permitem a passagem de um discurso para outro, ou de uma proposição para outra. E isso vai servir exatamente para que nós depois nos certifiquemos se certos discursos são válidos ou não, em busca da verdade, evidentemente. Eu acho que isso nós vamos ver então na próxima aula, para não deixar muito longa a explicação. A intuição é um método da filosofia dialética. A intuição, porém, espiritual. A intuição da ideia. A intuição do espírito. A intuição do espírito é a base do discurso. E depois Aristóteles vai perceber que o discurso também é regido por leis próprias, que ele vai chamar de lógica nos primeiros analíticos. Isso só na próxima aula, se Deus quiser. Até depois.